Em Portugal, 82% das empresas mantêm-se em produção ou funcionamento, mesmo que em regime parcial. Os dados são do inquérito do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal. O setor do alojamento e restauração é o mais afetado, com cerca de 55% das empresas encerradas temporariamente e 7% de forma definitiva. A maioria das empresas sofreu uma redução do volume de negócios de quase 48% e recorreram ao layoff simplificado. Os resultados correspondem à semana entre 6 e 10 de abril. O inquérito vai ser repetido semanalmente. Junta-se neste jornal Jorge Pisco, é o Presidente da Confederação Nacional de Micro, Pequenas e Médias Empresas. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Dávamos aqui conta agora da notícia de uma quebra abrupta do PIB, talvez até uma das maiores nos últimos quase 100 anos. Estamos aqui também a dar conta das reuniões que o Primeiro-Ministro está a fazer nesta altura com algumas entidades e economistas, no sentido de relançar a economia. No que diz respeito às micro, pequenas e médias empresas, sabemos que já há um quadro de apoio. É o suficiente para evitar que haja falências? Não, da nossa parte, a CPPME continua apreensiva face ao quadro de medidas que o Governo tem apresentado. Consideramos que elas continuam a ser muito insuficientes, dado que não resolvem os problemas dos micro e pequenos empresários. As medidas que estão apresentadas continuam a não dar resposta àquilo que são os problemas desta classe. Por exemplo, nós temos a questão do layoff, que claramente é uma medida de contingência para este momento. Está-se a referir sobretudo a medidas a curto e médio prazo, é isso? O layoff deu resposta à questão das empresas, dos sócios gerentes que tinham trabalhadores. Não deu resposta, nomeadamente, aos sócios gerentes que têm trabalhadores e que não podem eles próprios, que descontam 34,75% para a Segurança Social, não estão contemplados. Ou seja, é uma situação que nós continuamos a considerar que é discriminatória e que não é, quanto a nós, possível. Ou seja, excluíram uma camada muito enorme de trabalhadores, que também são trabalhadores, e os sócios gerentes, que são milhares de microempresários que estão na layoff. E que nós temos colocado, é uma das propostas que a CPPME tem apresentado ao Governo, a criação de uma medida de enquadramento dos sócios gerentes com trabalhadores, também eles devem ser enquadrados na layoff. Por outro lado, nós consideramos também que deverá ser apresentado, e este estudo que referiu há pouco, 50% das empresas afirma que não têm condições de liquidez financeira para sobreviver em cerca de 2 meses. Ou seja, esta é uma situação que as microempresas têm neste momento. Nós estamos, hoje é dia 14, passaram 4 semanas e a realidade é esta. Ou seja, as empresas estão fechadas, sem possibilidade de faturar, estão numa situação de insolvência. Há aqui uma resposta com linhas de crédito. Isso não é suficiente ou não é eficaz para as micro e pequenas empresas? Não é, porque assim, neste momento não é significativo o número de empresas que têm recorrido a essas linhas de crédito, porque a própria burocracia que foi colocada para que elas tivessem acesso a essas linhas de crédito, e há que verificar, muitas delas têm que pensar 2 vezes se já têm problemas financeiros, se vão recorrer a essas linhas de crédito, se vão ainda endividar mais, como é que vão colocar? Como é que vão ficar no dia da manhã? Se já têm dívidas, como é que vai ser a vida? Como é que vão ser daqui nos próximos meses? E muitas delas têm estado a pensar. Daí que os resultados desse próprio estudo que vocês falaram há pouco denotam que não há. Muitas das empresas estão a pensar, muitos empresários pensam a pena estarem a ir avançar para linhas de crédito que não sabem o que é que lhes devia acontecer. Mas as próprias linhas de crédito, os bancos, os próprios os juros que estavam a pedir, as moratórias, os avais bancários que lhes estavam a ser colocados, eram situações complicadíssimas para estas empresas que já estavam com problemas financeiros terríveis e que, a serem colocados, lhes criavam dificuldades enormes.
Ontem surgiu a possibilidade de, em termos de prazos, ser dilatado, mas mesmo assim continuamos a considerar que não é possível resolver os problemas dos micro, pequenos e médios empresários com esta situação. Para nós era fundamental que o Governo tomasse medidas imediatas e urgentes, mas sim com a questão da criação de um fundo de tesouraria financiado pelo Orçamento de Estado ou por fundos europeus, mas que a taxa zero e que pudesse dar resposta a esta situação, porque assim nós estamos a meio do mês de abril e precisamos resolver o problema da tesouraria das empresas. Essa é de facto uma das questões que eventualmente poderá estar a ser equacionada nesta altura pelo próprio Governo. Tem razão quando diz que grande parte das medidas são muito focadas para este período em que vivemos. Além desta questão de ter acesso a liquidez de tesouraria, há outras medidas que sugerem ao Governo para relançar a economia, sobretudo baseada nas micro e pequenas empresas, que são o grande tecido empresarial português. É preciso ter em conta que as micro, pequenas e médias empresas são 99,6% do tecido empresarial português. Essa é a realidade nacional e é por isso que o Governo tem que olhar para este tecido empresarial com olhos de ver, tendo em conta muito bem esta realidade. Não basta só apresentar, porque assim, as medidas que têm sido apresentadas têm sido às pinguinhas e não é possível ser feito desta forma. Nós não conhecemos medidas no concreto apresentadas, não estão concretizadas. A verdade é esta, ou seja, elas não são concretizadas, porque elas diariamente vão aparecendo, sucessivamente vão sendo alteradas. Os próprios contabilistas têm dificuldade em poder dar resolução à quantidade de papel que lhes vão aparecendo para as alterações de datas dos IVAs, da Segurança Social, etc, etc. E isto tudo não é possível. Jorge Pisco, só para terminarmos, para concluirmos muito rapidamente, este estudo que eu há pouco referia do Instituto Nacional de Estatística e do Banco de Portugal dava conta que 7% das empresas, das micro e pequenas empresas, poderiam não regressar à sua atividade, ou seja, entrariam em insolvência ou em falência. É realista este número? Não, eu acho que não é. Manter-se esta situação, esse número altera-se substancialmente no próximo inquérito que fizerem, porque as empresas não têm liquidez financeira para continuar e essa situação vai ser drasticamente alterada, porque os empresários estão neste momento com uma situação muito, muito, muito aflitiva. E daí o nosso apelo é que o Governo olhe para este setor com olhos de ver e tome medidas e, de uma vez por todas, ouça a CPPME e crie o tal fundo de tesouraria que é necessário e urgente para resolver a situação destas empresas. Esse é o apelo que nós aqui deixamos no Governo, de uma vez por todas, tome esta medida. E esse apelo fica registado. Jorge Pisco, muito obrigado, Presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, a dar-nos conta aqui das preocupações dos empresários, dos pequenos e micro empresários que neste momento têm, sobretudo, grande dificuldade em ter liquidez de tesouraria. E os trabalhadores